Olá, meu nome é Rodrigo, eu sou psicólogo, psicanalista e hoje eu quero fazer aqui um top 10, um ranking dos 10 livros mais barra pesadas que eu já li. O que eu estou chamando de barra pesada são livros que vai vir logo direto com uma voadora no nosso peito, livros feitos para incomodar, livros para trazer para a gente realidades que espero esteja longe, distante da sua realidade, mas que existem. Então eu resolvi fazer essa listinha aqui, como fazem os influencers de livro, coisa que eu não sou. Eu sou só um cara na internet, um psicanalista, psicólogo, pessoa que gosta de falar. Então vamos lá, vou do 10º ao primeiro. Em 10º lugar eu vou trazer aqui Mais Pesado do que o Céu. Bom, é a biografia do Kurt Cobain. Ela é escrita pelo Charles Eric Cross. E bom, a vida do Kurt Cobain por si só já é uma pancada, né? Um cara marcado aí por muitos traumas, um cara que levou para sua arte, para sua música, toda a dor, sofrimento, mal-estar que ele vivenciou da infância até o seu trágico fim. E o biógrafo aqui ele traz um trabalho de pesquisa muito competente e mostra um pouquinho, né, da alma do Kurt Cobain, se é que a gente pode pensar que a gente conhece um pouco da alma do Kurt Cobain, fica no nosso imaginário aí. Mas é um livro bastante intenso, você vai mergulhar um pouquinho na existência desse grande artista aqui. Em nono lugar, eu vou trazer uma escritora argentina, Ariana Harwicz, Morra Amor. É o tipo de livro que você vai ler um pouco meio em transe, porque é um livro, é uma narrativa que não vai obedecer algum tipo de lógica, algum tipo de linearidade, né? A gente vai acompanhar aqui o fluxo de pensamentos de uma esposa, mãe, à beira de um colapso. Ela está colapsando em uma casinha no interior, com um marido monótono, com um filho que talvez ela não ame tanto e não tenha desejado tanto. Então serve também para a gente pensar um pouquinho da condição feminina, né? Da condição de mãe, da condição de esposa e o que isso pode acarretar dentro de certas perspectivas e ambientes. Em oitavo lugar eu vou trazer aqui um escritor carioca, o Guido Arosa, O Complexo Melancólico. Isso aqui eu acho que é a tese de mestrado dele. É um livro também, especialmente os primeiros capítulos, eles são incômodos, né? Porque ele vai contar de uma situação da vida muito particular dele, né? Envolvendo um abuso sexual, feito por um psicanalista, inclusive. E ele vai mergulhar nessa condição do sujeito homossexual numa sociedade que é violenta contra essas pessoas, né? Então fica aqui a dica também. É um livro muito intenso, um livro que incomoda também, um livro que angustia em muitos momentos, mas é uma escrita muito bonita também, do Guido. Próximo aqui, sétimo, né? É um livro que eu li recentemente, Patrick McCable, Butcher Boy. Vai contar aqui a história de um menino que cresce na Irlanda dos anos 50 e é marcado pelo estigma do seu lugar social, é marcado pela história do seu país, sendo colônia da Inglaterra. E a gente vai ver uma criança pedindo socorro e reagindo através da violência, da alucinação, da psicose. Fiz recentemente um vídeo sobre esse livro, comentando um pouquinho. Tem um filme também, uma adaptação para o cinema, que chama Nó na Garganta, que inclusive está no YouTube de graça, então eu recomendo para vocês verem um filme, pelo menos, né? Outro livro também, sexto lugar, que também tem uma adaptação para o cinema, é Maldito Coração, de J.T. Leroy. É um livro também que vai acompanhar a história de uma criança que vai viver com a mãe, depois de passar um tempo, a primeira infância num lar adotivo, que lhe dava um cuidado, que lhe dava uma base, né, de educação, de afeto, e de repente ele se vê à mercê de uma mãe completamente desgovernada, né? Tem uma adaptação também para o cinema, também tem no YouTube de graça para a gente assistir. E assim, é barra pesada, né? A gente vai ver uma criança passando por situações que nenhuma criança deveria passar. Então, outro livro pancada. Em quinto lugar, Eu, Christiane F., 13 anos, drogada, prostituída. É um livro que me marcou no sentido de ter me introduzido no mundo da leitura. É o primeiro livro onde eu consegui ficar dentro dele por muito tempo, lendo sem parar.
E é o relato recolhido aqui pelos jornalistas Kai Herman e Ross Rich de uma menina. Na época, com 15 anos, ela vai relatar a sua entrada no mundo das drogas e da prostituição. Mas é um livro que ousa não ser apenas aquele livro sensacionalista, no sentido de alerta contra as drogas, ou centraliza as drogas como problema. O próprio relato da Christiane F. vai trazer para a gente problemáticas que são culturais, sociais, que cabem a todos nós, e que apesar de ter se passado na Alemanha dos anos 70, ainda é muito presente na nossa cultura e pode ser pensada também para a realidade brasileira. Quarto lugar, É Isto um Homem, do Primo Levi. É um sobrevivente do campo de concentração nazista. Então a gente vai ver aqui como era a vida de uma pessoa dentro de um campo de concentração. Um livro necessário para o nosso momento político, onde a gente observa aí uma ascensão de um nazismo, inclusive aqui no Brasil. Recomendo a vocês pesquisarem a respeito de células nazistas que estão sendo encontradas aqui no Brasil, especialmente no sul do Brasil. E é desgraceira pura, né? A gente vai ver o que acontece nesses lugares de extrema violência. Não vou dizer extrema desumanidade, porque a humanidade, a crueldade, ela só é observada em nós humanos. Os animais não racionais não são cruéis. Então eu acho que a gente tem que repensar também essa ideia de chamar de desumano tudo que é atroz, tudo que é cruel, tudo que é perverso. Então fica aí outra dica de livro pancada. Terceiro lugar, Requiem para um Sonho, do Hubert Selby Jr. Bom, para quem viu o filme sabe que é um dos filmes mais traumatizantes, um dos filmes mais pesados, um dos filmes mais... aquele filme que você termina ele e fica mal. Mas eu diria, talvez arriscaria dizer que é um mal necessário, né? Eu falo particularmente aqui no meu caso, sendo psicanalista, a gente precisa estar atento à escuta de realidades que nem sempre vão ser tão bonitinhas assim, né? E aqui a gente vai ver 4 personagens mergulhando numa autodestruição sem fim, mas ainda sonhando, 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 presos numa ilusão, desamparados por uma realidade que não tem borda, que não tem amparo, que não tem saída. Então, outra leitura assim para você ler com cuidado, porque é barra pesada. Em segundo lugar, temos nossa medalha de ouro aqui, Quando os Adams Saíram de Férias, do Randall W. Johnson. Aqui a gente vai acompanhar 5 crianças adolescentes torturando uma babá. Eles amarram essa babá na cama, deixam ela prisioneira e vão fazer todo tipo de tortura, todo tipo de maus tratos. E descrevendo assim, parece puramente violência gratuita, né? Mas é um livro que a gente pode também tirar algumas reflexões a respeito do que é a infância, do que é o mundo adulto, do que as crianças esperam ou não esperam mais dos adultos, e como às vezes a transgressão ela surge através da violência extrema, a liberdade através da violência extrema. Então é outro livro barra pesada aqui, literatura norte-americana. E em primeiro lugar, não podia ser outro, A Garota da Casa ao Lado, de Jack Ketchum. Ele é baseado numa história real, aqui ele é adaptado, ele é reformulado de outras formas, mas a gente vai acompanhar aqui a triste saga de uma garota de 15 anos que vai morar com a prima e seus filhos, e ali ela vai ser maltratada do início ao fim, ela e sua irmãzinha menor. A gente vai ver aqui o quanto a maldade ela pode estar presente debaixo do nosso nariz e a gente está simplesmente fingindo que não existe, né? Tem também uma adaptação para o cinema, eu particularmente ainda não quis assistir o filme porque o livro já é bem gráfico, é um livro também que vai te deixar com o estômago embrulhado, vai te deixar mal, então não é uma leitura para todo mundo, não é à toa que está aqui no primeiro lugar. A gente vai ver misoginia pura, né? Vamos falar um pouquinho em termos aí atuais, né? Infelizmente atuais. Então fica aqui a dica para quem quer mergulhar um pouquinho nesse universo aqui, enfrentar um pouquinho de uma realidade mais pesada. E cuidado ao ler esse livro, porque
você não vai sair ileso dele. Aliás, nenhum desses livros vai simplesmente ser esquecido após a leitura. São livros feitos, como eu disse, para incomodar, para colocar o dedo na ferida, em realidades que a gente muitas vezes ignora e nunca vê, né? Então, se você gosta desse tipo de leitura, de se aventurar por esses caminhos aí, fica esse meu top 10 aqui. Um abraço.